Graças e paz, irmãos. Amém? Como é bom, né? Como é bom estar aqui, poder adorar o Senhor. A palavra do Senhor diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Parece até meio redundante, mas é a verdadeira liberdade, obrigado, irmão, que há em Cristo, né? Onde aqueles que são libertos por Cristo têm a oportunidade de adorar livremente, não se sentir culpado diante de Deus, mas sentir-se livre, um adorador, uma adoradora, que o adore em espírito e em verdade. Nós estamos falando aqui aos domingos, né? Uma série de mensagens sobre as bem-aventuranças, né? O Sermão da Montanha foi o primeiro sermão público do Senhor Jesus. E hoje é o penúltimo, né? É a penúltima mensagem. Lembrando que amanhã também, né, lá no programa do Rema, né, programa Rema, toda segunda-feira a partir das 6 da manhã fica disponível no canal do YouTube da igreja a palavra da semana. E amanhã é a última da semana dessa série. Aí vai começar uma nova série mês que vem, em dezembro é outra também, e assim sucessivamente. Não sei se eu vou pregar, né, a série que vai começar, né, no próximo mês, mas hoje eu quero aqui compartilhar com os irmãos a penúltima palavra, que está em Mateus capítulo 5, versículo 8. Abençoados são os limpos de coração, né? Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus? Quem já leu a Bíblia um dia e fala assim: pastor, não entendi. Quem já leu assim? Eu também, irmãos, não é só você não, né? Por muitas vezes, não foi só uma vez não, que foi necessário ler, reler, né? Eu cheguei no seminário de teologia no ano de 2005, 15 anos atrás, e eu achei que lá no seminário ia ter todas as respostas. Eu pensei que nós ia chegar na aula, ia abrir a Bíblia e ia estudar a Bíblia, né? E não era assim, irmãos, cada aula era uma matéria diferente, né? Então, eu aprendi com os meus professores na época, em 2005, que se eu quisesse ser conhecedor da palavra mesmo, eu ia ter que abrir a Bíblia em casa todo dia, orar, ler, procurar comentário, aprender mais, examinar as escrituras. E teologia me dá só um leque, né? Me ensinar, ele falava assim, que um professor chegou a falar para nós que dava só a receita do bolo, os ingredientes do bolo, e quem que ia fazer o bolo ia ser nós. E o nosso professor de homilética, de pregação, pastor Eduardo Baldassi, foi meu primeiro professor. Hoje ele é pastor acho que não sei se é na Califórnia, ele é nos Estados Unidos, um lugar daqueles lá. Ele é pastor numa igreja lá para os Estados Unidos lá. E ele falava assim, ele desenhou para nós, perdão, irmão, obrigado, um funil assim, irmãos, e colocou assim, e lá embaixo ele colocou sermão, e colocou todas as matérias que nós íamos passar 4 anos estudando no seminário. Falou assim: tudo que você aprender aqui, você vai aplicar aqui na sua mensagem para a igreja. E eu nunca esqueci aquele desenho que ele fez, fica aquilo na minha cabeça até hoje. Então, amados, quantas vezes nós lemos a Bíblia, né, e não entendemos, e eu espero que nessa série você tenha aprendido algo novo. Apesar, a palavra de Deus, ela se renova, né, irmãos? Quem aprendeu coisas novas aí? Eu aprendi demais, irmãos, nessa série, né? Estou gostando desse negócio de pregar em série, não sei se os irmãos estão gostando, porque eu estou aprendendo muito. E diz assim o texto: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando você e eu penso em coração, o que você pensa? Ó, né? Sim, né? Coraçãozinho, né? Mas não é esse coração que Jesus está falando. Quando eu penso em coração, vem na minha cabeça o quê? Sentimento, paixão, amor, né? Uma pessoa apaixonada, cheia de coraçãozinho, né? Quando a gente pensa em coração, a primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Nem o coração nosso é desse jeito, né, irmãos? Tão bonitinho assim, né?
Quando também eu penso em coração, eu penso num órgão que é importante no nosso corpo. Eu não sou da saúde, então se eu falar alguma coisa que está fora, se você é da saúde, me perdoe, tá, doutora? Mas o coração, ele tem uma função no nosso corpo. Qual que é a função? O sangue circular no nosso corpo, esse é o que eu conheço. As demais aí você vai conversar com quem é da saúde, tá bom? E eu sei que o coração, ele é muito importante no nosso corpo. Mas será que coração que Jesus está falando? Jesus está falando do coraçãozinho lá das redes sociais? Jesus está falando do coração que bombeia o sangue e fala assim, olha, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Não, irmãos. Abre sua Bíblia comigo, lá em Jeremias, 1 Samuel, capítulo número 16, versículo 7. Quase que eu deixei o Ricardo aí numa enroscada, né? 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7. Acontece aqui um episódio, irmão. Se você está com a sua Bíblia, abre aí. Mas se você não tiver, você pode acompanhar aqui atrás de mim. E Deus havia rejeitado o rei Saul, porque o rei Saul, ele ficou orgulhoso. E Deus falou através da vida do profeta Samuel o quê? É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Agora Samuel, o profeta Samuel, um homem de Deus, um homem que nenhuma palavra que saiu da sua boca em todo o seu ministério, a Bíblia fala, deixou de se cumprir. Um homem de Deus, um homem que tinha o Espírito Santo, teve uma experiência com Deus na sua infância, virou um grande profeta, um juiz, um sacerdote em Israel. Ele vai até a casa de Jessé, e chega lá, Jessé tem 8 filhos, e chega o primeiro filho, forte, bonito, guerreiro, ele olha para ele e fala assim, esse é o rei de Israel, é esse que Deus vai escolher para ser o rei de Israel. E a resposta de Deus foi essa daqui, ó. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Numa família de 8 irmãos, 7 eram homens de guerra. Tinha um fora da sua casa, que nem comia na mesa, estava junto, estava lá cuidando de ovelhas, lá no pasto. E ele fala assim, cadê os seus filhos? Fala, ainda tem mais um, está lá, ele é um ruivinho, um rapazinho, está cuidando das ovelhas. Você, eu não sento na mesa enquanto ele não vir aqui comer com a gente. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus havia falado com o profeta, eu não olho a aparência, eu vejo o coração do homem. E hoje nessa noite eu quero compartilhar que esse limpo de coração que Jesus está referindo aqui, e para os irmãos terem noção, a palavra coração, ela é citada na Bíblia 1000 vezes, bom, segundo um comentário que eu li, 1000 vezes é falado que a palavra coração, no Novo Testamento é uma palavra chamada cardia, né? Quando a pessoa vai no médico, vai no quê para cuidar do coração? Cardiologista, não é? Então, a palavra no grego cardia, está aqui nesse texto, está cardia. Então, todas as vezes no Novo Testamento, que é citada a palavra coração, está cardia. Por isso que vem o cardiologista. Aprendeu agora de onde que é esse nome diferente? Que o médico tem lá, a especialização médica. E aqui, no Antigo Testamento, a palavra que é citada coração, é leb. Eu não estou lendo hebraico aqui, nem grego, tá bom? Eu estou transliterando, trazendo aqui para o português a maneira mais simples de entender. Eu não falo grego nem hebraico. Mas o Senhor Jesus e a palavra de Deus, Jesus fala assim, bem-aventurado. Vamos substituir bem-aventurado porque alegria perfeita e divina. Lembra lá do Beatos? Alegria divina e perfeita são para os puros de coração, porque eles verão a Deus. É impossível ver a Deus sem a pureza de coração. Se nós lermos as bem-aventuranças, vou relembrar você a primeira, que é no versículo 3, está assim, ó, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não fala que vão ver a Deus, que é o reino, eles vão herdar. Nós já falamos sobre isso na primeira mensagem, lembra disso? No versículo 4 fala assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
No versículo de número 5 fala: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós já falamos sobre isso. No versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Semana passada, domingo, nós falamos o quê? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Não fala que vão ver a Deus, mas fala que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A nossa esperança como igreja é um dia encontrar com o nosso Senhor, é ver o nosso Deus face a face. Moisés, quando esteve aqui na terra, ele queria ver Deus. O que Deus falou para ele? Moisés, o homem não suporta me ver, se ele me ver, ele morre. Ele não suporta a minha glória. A palavra glória na Bíblia é brilho. Ele não consegue ver o meu brilho, porque ele morre. E agora o Senhor Jesus fala assim: olha, a alegria divina e perfeita é para aqueles que são puros de coração, porque vão ver o meu Pai, assim como Jesus viu o Pai, porque Jesus, ele sempre esteve com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, diz a palavra. O verbo vivo que desceu do céu, habitou entre nós, e ele estava ali falando assim: olha, eu tenho a alegria divina e perfeita, e vocês vão ver o Pai. Sabe por quê, irmãos? Tem uma palavra que a gente usa, chamada imanência e transcendência. Quem já ouviu falar sobre isso? O Jardim, né? É pergunta de concílio, né, Jardim? A imanência é Deus em nós, transcendência é Deus fora de nós. Deus fora de nós. Ou seja, na cultura judaica, Deus jamais habitaria no homem se ele não fosse um rei, um profeta ou um sacerdote. Deus Espírito Santo. Então, para eles, quando Jesus fala assim: olha, vocês vão ver a Deus, era uma coisa assim: como que nós vamos ver a Deus? Porque Ele está tão longe, Ele transcende de nós. Mas Jesus agora é Deus em carne com eles, e o Espírito Santo é Deus imanente em nós, é Deus habitando em nós, cumprindo assim a palavra do Senhor lá no Antigo Testamento, quando Ele fala assim: eu não habito em templo feito por mãos humanas. Mas no Novo Testamento ele fala o quê? Vós sois o templo de Deus. Deus habita dentro de nós. Sabe por quê? Porque nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Por isso que Ele não habita nessas paredes, mas Ele habita dentro de nós, porque nós fomos criados por Deus, feitos à sua imagem e à sua semelhança. Agora a imagem e a semelhança do Senhor vai ver Ele, porque por causa do coração puro. E eu queria aqui refletir com os irmãos, agora sim, em Jeremias, no capítulo de número 17, versículo 9 e 10, olha o que o profeta Jeremias fala a respeito do coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Versículo 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ou seja, Jeremias, o profeta Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão. Sabe por que ele é conhecido como profeta chorão? Porque quando ele profetizava, Israel era rebelde. Havia uma rebeldia. Ele falava assim: olha, se vocês não se arrependerem do pecado de vocês, vai vir outra nação e vai tomar Israel e vai levar como escravo. E aconteceu isso, né, no cativeiro da Babilônia, 70 anos do cativeiro, só para a tribo de Judá e Benjamim. A outra tribo de Israel, as outras 10 já tinham ido antes, porque não obedeceram a Deus. E ele falou assim: olha, vocês estão seguindo o coração de vocês. Mas quando a Bíblia fala coração, irmãos, aqui o texto é muito claro, fala de mente. Não está falando do órgão em si, mas está falando dos pensamentos. E ele fala assim: olha, enganoso é o coração, ou seja, enganoso é a sua mente. E ele fala assim: ó, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, na NA fala, quem poderá entendê-lo? Aí ele responde: eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, Deus, ele dá um alerta a Israel, fala assim: olha, cuidado, o coração do homem é enganoso.
Sabe, irmãos, aquele negócio, fala assim, eu estou com uma intuição aqui no meu coração, sabe, que é de Deus. Se não bater com essa daqui, meu irmão, não é de Deus. Uma vez, uma pessoa falou para mim assim, eu falei assim, vocês estão orando de manhã ainda na igreja? Não era a igreja que eu era pastor, não. Aí ela falou assim, não, o Espírito Santo falou que nós era para parar de orar. Na igreja de madrugada. Eu olhei para ela e falei assim, para a pessoa, eu falei, como assim? Mas o que a Bíblia diz sobre oração? Orai sem cessar. O Espírito Santo é Deus, Ele não é confuso, irmão. Ele não vai te pedir nada fora da palavra, nem tirar nada da palavra, nem acrescentar nada na palavra. A palavra por si só tem poder para falar e para transformar nossa mente e o nosso coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está lá no Salmo 119. Salmo 119, ele vai falar só sobre a palavra de Deus. É o maior salmo da Bíblia, mas ele vai declarar o que é a palavra de Deus. Pode ler em casa, todo o Salmo 119. Ele tem mais de 180 versículos, se não me falha a memória. Se eu estiver errado, me perdoe. Mas ele só vai falar sobre a importância da palavra. Ele fala que a palavra é tão importante que ele fala assim, guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. E todas as vezes que o meu pensamento, ele está além da palavra, ele quer retirar alguma coisa. Não, bom, eu acho que não precisa ser bem assim, irmão. O que eu acho ou deixo de achar diante da palavra de Deus, irmãos, não é nada. Se eu sou um discípulo de Jesus, a minha vontade não é mais importante do que o meu Senhor. É isso que o profeta Jeremias está falando. Fala assim, cuidado, os pensamentos de vocês são enganosos. Vocês estão indo para o cativeiro porque vocês estão seguindo os desejos do coração de vocês. Por isso que tem um livro na Bíblia chamado Lamentações. E nesse livro de Lamentações, eu até li, eu acho que esses dias, acho que foi na última mensagem, que é de sorte que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é a causa de não sermos consumidos. Ele falou assim, olha Israel, a sorte nossa é que a misericórdia de Deus se renova toda manhã. E por isso que nós não fomos consumidos ainda pelos nossos pecados. E Jesus, ele está dizendo, olha, vocês têm que entender uma coisa, eu quero um coração puro. Se vocês querem conhecer o meu Pai, o coração de vocês tem que estar puro, ou seja, a mente de vocês. Eu separei mais outro versículo que eu achei interessante para compartilhar com os irmãos, a respeito do coração, que está em Marcos, no capítulo de número 2, o versículo de número 6. Marcos capítulo 2, versículo 6. Olha o que diz Marcos capítulo 2, versículo 6. Jesus, ele cura um paralítico. Trouxeram até Jesus. Olha a resposta de Jesus aos religiosos, aos escribas e os fariseus. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Coração pensa, irmão? É possível, irmã Márcia, coração pensar? Não, o coração é um órgão que não pensa, ele tem outra função no corpo. Quando a Bíblia fala de coração, está referindo aos nossos pensamentos. Aos nossos pensamentos. Ele fala assim, olha, eles começaram a criticar Jesus. O texto diz que trouxeram um paralítico a ele, e Jesus, vendo a fé, falou assim, olha, os seus pecados estão perdoados. Dois atributos aqui que provam que Jesus realmente é Deus. Não é o Filho dele, ele é Deus, não só o Filho de Deus, ele é Deus. Primeiro que ele perdoa pecados, só Deus pode perdoar pecados. Depois, ele conhece o pensamento do homem. O único que conhece os nossos pensamentos é Deus. Por isso, meu irmão, que nós podemos, eu disse no primeiro culto aqui, eu posso estar aqui, mas o meu coração já está lá em Cuiabá, está lá nos Estados Unidos, está lá não sei na onde, está fora não sei na onde. Eu posso estar aqui fisicamente, mas a minha mente, ela já foi em tantos lugares e voltou aqui para o culto. Quem já passou por isso hoje, desde o início do culto?
Não é assim, irmãos? Agora é o duro quando o nosso coração começa a nos enganar. Quando a nossa mente, ela começa a nos afastar de Deus, porque eles estavam diante de Jesus, o Filho de Deus. Quantos de nós aqui, irmãos, gostaria de ter a oportunidade que eles tiveram de ver Jesus assim, fisicamente, falar assim, poxa, eu podia ter nascido nos dias de Jesus. Eu vou te dar uma notícia ruim, se você fosse um daqueles da multidão, você ia mandar crucificar Jesus. Aí eu não sei se eu queria ser um daqueles. Outro motivo, se eu fosse um dos discípulos dos 12, eu ia negar Jesus, ia fugir de Jesus. Não queria ser Pedro, não queria ser nenhum deles, muito menos Judas. Não é, irmãos? A gente fala assim, eu queria tanto, já pensou se eu nascesse no tempo de Jesus, visse Jesus, será que eu não ia crer? Irmão, provavelmente você e eu teríamos a mesma atitude que eles tiveram. Provavelmente. Então, meu amado, Jesus fala assim, bem-aventurados aqueles que creem em mim, sendo que nunca me viram. Sabe quando Jesus fala isso? Ele fala isso na segunda vez que ele aparece aos discípulos. Quando Tomé não acreditava, Tomé pegou e falou assim, só acreditava se Jesus aparecesse lá, ele tocasse nas feridas, Jesus apareceu para ele adora Jesus, e a Bíblia fala assim, que Jesus em seguida fala assim, bem-aventurados, felizes são, abençoados são, aqueles que creem em mim, sendo que nunca me viram, mas vão crer em mim. Quem lembra dessa passagem? Jesus fala isso, ou seja, Jesus falou de quem, irmão? De mim e de você, de cada um de nós, porque nós nunca vimos Jesus como eles viram, mas nós cremos na sua palavra, então nós somos felizes, nós somos abençoados porque cremos na sua palavra. Agora a questão aqui, irmãos, é não deixar o nosso coração virar um coração religioso, que aquilo que era para glorificar a Deus, eles começaram a questionar Jesus no seu coração. Quantas vezes nós queremos questionar a vontade de Deus, que a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Deus não erra, senão ele não seria Deus. Deus não atrasa, Deus não adianta também. Deus, ele é perfeito, senão ele não seria Deus. Se alguma coisa ainda não aconteceu na minha vida, que eu espero tanto, ou na sua vida, é porque não chegou o tempo de Deus para isso acontecer. Talvez nós não temos estrutura ainda para receber isso. Talvez se isso que nós estamos esperando tanto, receber fora do tempo, em vez de ser bênção, vai nos atrapalhar de andar com Deus. E o Senhor Jesus, ele fala que, olha, vocês estão aí pensando no coração de vocês, como que ele pode perdoar pecados? Depois você lê o capítulo 2 em casa, inteiro. Outra coisa também, que o coração, que Jesus está falando sobre a pureza de coração, que a gente tem que tomar muito cuidado, é com as intenções. Está lá no Salmo de número 24, versículo 4, esse não precisa de projetar, que está muito diferente aqui da versão que eu quero ler com os irmãos. Salmo de número 24, versículo de número 4, olha o que diz os Salmos, número 24, versículo 4, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramento com intenção de enganar, este receberá do Senhor a bênção, e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Eu vou ler novamente para você, versículo 4, o que é limpo de mãos e puro de coração. O que vai acontecer com essa pessoa, que é de coração puro? Aqui o salmista diz, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. Versículo 4, ele fala, o que Deus vai fazer? Este receberá do Senhor a bênção. E tem um versículo, que eu gosto de citar ele, que está em Provérbios, se não me falha a memória, está em Provérbios 10, que diz assim, a bênção do Senhor enriquece, e não traz consigo dores. Se é bênção de Deus, não traz consigo dores. A bênção do Senhor, ela enriquece. Amado, Deus ama você.
Deus me ama muito, mas muito, 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 que deu Jesus para morrer por nós, muito mesmo. Ele me ama tanto, tanto, que Ele me quer perto dEle. Ele não vai, um exemplo, eu estou passando um problema financeiro, e eu preciso de um emprego. Ele não vai me arrumar um emprego, onde eu não vou ter tempo para Ele. Eu não vou orar, eu não vou congregar. Eu não vou congregar nem no templo, nem na célula, nem em lugar nenhum, porque eu não tenho tempo, o emprego consome toda a minha vida. Então Deus, Ele só te amava quando você não tinha emprego, e fala assim, não, estou cansado de ouvir o Cristo aqui, que ele pede demais, então eu vou dar esse emprego para ele, que vou cansar ele. Deus, Ele te ama tanto, que Ele vai abençoar a nossa vida, a sua vida, ao ponto que o seu emprego vai abençoar seu casamento, não vai destruir o seu casamento. Nós temos que entender o que é bênção de Deus na nossa vida. A bênção do Senhor, ela enriquece e não traz consigo dores. Olha, se o seu trabalho está consumindo mais do que o seu casamento, ou o seu tempo com Deus, você vai ter que pegar e organizar a sua agenda. Se você precisa desse trabalho, você tem que organizar a sua agenda. Aprenda a organizar a sua agenda. O tempo passa, os filhos crescem. Diz que assim, começa uma família pequena, aí vem os filhos, ela cresce, depois volta os dois de novo. Não é assim? Eu já ouvi muito isso aí. Aproveita quando eles estão pequenininhos. Aqui já está tudo grande, eles falam assim para a gente, os mais velhos. E a Bíblia fala o quê? Que quem tem o coração puro receberá do Senhor a bênção. Bênção, irmão, é acima de recurso financeiro. O que adianta eu ter 1 milhão na conta, mas eu tiver num câncer terminal? E aí? Ontem foi falado aqui, né, sobre prevenção do câncer. Eu assisti, eu estava ali na sala. O que adianta, irmão, ter dinheiro na conta e tá para morrer? Não é melhor ganhar um salário mínimo e ter saúde? É muito melhor. Então vem falar para mim que ter muito dinheiro é bênção. Nem sempre. A bênção está acima dos recursos. A bênção de Deus é o dinheiro que eu tenho e ser abençoado por Deus. Deus me abençoar e fazer o negócio render. Isso é bênção de Deus. O coração é tão enganoso, irmãos. O Jair estava falando aqui, e eu lembrei de 2 episódios no Novo Testamento, a respeito de engano, de bênção e de engano, a respeito da fidelidade a Deus. Eu nem tinha separado isso aí, mas ele falou aqui, o Senhor me trouxe e falou assim, fala isso aqui, para as pessoas não deixar o coração dela enganar ela. E eu estou falando aqui como pastor de uma igreja que não tem problema financeiro, para a glória de Deus. A glória de Deus, nossa igreja não tem problema financeiro. É uma igreja muito abençoada por Deus, de irmãos fiéis a Deus. Um irmão até perguntou para mim, pastor, o que você está falando? Eu falei, não é isso não, é porque eu tenho que ensinar. A Bíblia fala que eu tenho que ensinar sobre dízimo, oferta, salvação, pecado, inferno. Eu não tenho problema de falar sobre dízimo e oferta. Não tem problema, porque eu sou dizimista e sou ofertante também. E eu acredito que é assim que nós vamos ser abençoados por Deus financeiramente. Olha o que diz o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, versículo número 36. Olha que interessante. Atos 4, 36. Vou ler o versículo 36 e 37. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, Bar é filho, Nabé vem mesmo de espírito, filho do Espírito Santo, por isso que o filho da consolação. Um levita natural de Chipre fez o quê? Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Já no capítulo de número 5, vou te ensinar uma coisa para você. Capítulo e versículo foi colocado na Bíblia bem lá na frente, tá? Então, as primeiras Bíblias não tinha capítulo e versículo não. Então, por isso que às vezes uma tradução vai juntar vários versículos, para falar sobre o assunto que estava sendo dito. Eram os rolos, lembra dos rolos? Aí no capítulo 5, versículo 1, fala assim, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro.
e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Eles não ofertaram também? Ofertaram. Eles não venderam uma coisa que era deles? Igual o Barnabé fez lá em cima? Tira o capítulo 5 e emenda o texto, que aí você vai entender melhor. Esquece que tem capítulo e versículo aqui. Está acontecendo, eu tinha acabado de Barnabé vender e entregar na igreja, colocou os pés dos apóstolos. Vem em seguida, a Safira e o Ananias teve uma ideia, falou assim, vamos fazer o mesmo? Olha que bênção, olha como a igreja ficou feliz com o que aconteceu. Barnabé deixou o quê? Deus falou com ele com certeza, e ele decidiu ofertar os seus bens na igreja. Mas Ananias e Safira falaram assim, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso, levando o restante, depositou aos pés da... Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu o que, irmãos? Coração, para que você mentisse ao Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo? Deus. Retendo parte do valor do campo. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. O texto fala o quê? Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Eu não estou falando de Velho Testamento, tá, irmãos? Olho por olho, dente por dente, não. Eu estou falando de graça. Tempo da graça. Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Jesus já tinha enviado o Espírito Santo para a igreja. No tempo da graça, o tempo que nós vivemos, do favor imerecido, um casal vai morrer, porque o quê? Deixou o diabo mentir, entrar no coração. Sabe quem que não quer que não quer que você, talvez você ainda não seja dizimista e ofertante? O diabo. O texto é claro. Quem que entrou no coração deles? O diabo. Quem que enganou o coração deles? O diabo. Aí, irmãos, esse culto é gravado na internet, pode chegar alguém lá e falar assim, tá vendo, por isso que eu não gosto desses pastores, estava bom até aqui, começou a falar de dízimo e oferta, já não gosto mais desse pastor, vou caçar outra coisa agora, para assistir. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que as pessoas recebam as bênçãos que vêm através dos dízimos e oferta, e há promessas de Deus sim. Ah, pastor, dízimo é da lei, então você não conhece a Bíblia. A Bíblia diz em Gênesis 14, que o primeiro dizimista foi Abraão, ele dizimou pela fé e dizimou de tudo, não foi do líquido, foi do tudo. Ele fala que ele, depois da vitória com Melquisedeque, dos reis, dos 4 reis, ele chega diante do sacerdote de Salém, e o sacerdote abençoa Abraão, e a Bíblia fala assim, e ele deu o dízimo de tudo. Ali começa a nascer o primeiro dizimista. Antes de Abraão era só ofertas, pode ler, a oferta de Caim, a oferta de Abel, a oferta de Noé, todas as ofertas estão registradas ali. Mas o dizimista, o primeiro dizimista, Abraão veio na lei ou antes da lei, irmãos? Antes da lei. Abraão foi chamado pela fé, a Bíblia fala, chamado pela graça, igual você, igual eu. Ou seja, ser dizimista é viver na graça, é cumprir a graça de Deus, é ser grato a Deus pelo que Ele já nos deu. Ninguém vai dar o que não tem, nós só entregamos aquilo que Deus já nos deu, nós devolvemos para Deus. Não deixe o diabo enganar o seu coração na sua vida financeira, dizendo que você não precisa ser fiel a Deus. A Bíblia diz que Deus repreenderá o gafanhoto devorador, migrador, e Ele fala assim, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. É o único texto que Ele manda fazer prova. Faz prova de mim. Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas, porque o povo cuidava das coisas deles, mas não devolvia para Deus, não cuidava das coisas de Deus. Quem está comigo aí? Está entendendo aí? Seja fiel a Deus, meu irmão, não deixa o diabo te enganar não. Não deixa o seu coração te enganar, achando que o seu dízimo é pouco ou é muito. Para Deus nunca foi uma questão de valores. Tanto que Ele fala que a maior oferta foi da viúva pobre, que deu tudo o que tinha.
É primícia, meu irmão. Você sabe por que que Deus rejeita a oferta de Caim, não a de Abel? Porque o texto é claro e fala que Abel deu das suas primícias para Deus. Primeiro. Provérbios fala o quê? Honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de todas as coisas. Eu não posso falar para você de enganar o coração e não tocar nesse assunto. Não te ensinar sobre isso. Eu estaria sendo infiel a Deus. Eu não ganho pela arrecadação da igreja não, fica tranquilo. Independente de quem entrar aqui, eu tenho um valor específico. E está ótimo. Está ótimo. Deus tem sustentado a minha casa. E se essa igreja não pudesse, eu creio que Deus manteria de outra maneira. Eu acredito nisso, irmãos. Já fui sustentado na época do seminário, eu não tinha salário, não tinha nada não. Era pela fé. Eu estudei 4 anos pela fé. 4 anos pela fé. Lá Deus me treinou para viver pela fé. Eu acredito que foi um treinamento de Deus para me aprender a confiar nele. Eu já fiquei quase 7, 8 meses sem pastorear nenhuma igreja, vivendo pela fé com um filho pequeno. Mas eu nunca deixei, meus irmãos, de ser fiel a Deus. Eu aprendi que tem que ser fiel a Deus, independente de valores. Se você achar que você só vai ser fiel a Deus se você ganhar na Mega Sena, começa já errado aí, né? Jogar, né? Um ganha para um monte de gente perder. Jogo de azar. Se você não consegue ser fiel no dízimo de R$10, você não vai ser de 1 milhão nunca. Você vai sumir dessa pesada com R$1 milhão. Você fala assim, não quero nem mais aquele emprego. Mas irmãos, enganoso é o coração do homem. É enganoso. Acha que você só vai ser feliz o dia que você conquistar tal coisa. E Deus já te deu uma família abençoada. Deus deu filhos saudáveis para você. Deus já te deu tanta coisa boa que muitos queriam ter e não tem. Eu ouvi uma frase, irmãos, esses dias assim, ó, que diz assim, o cara falou assim, uma historinha, ele falou assim que a pessoa que não tem recursos, ela encerra a vida dela na beira do rio pescando, num barco pescando, uma casinha na beira do rio. E o rico trabalha, briga com todo mundo, faz inimigos, perde o cabelo, fica cabeça branca, fica desesperado, perde a família, os amigos, e no final vai para a beira do rio, morar numa casinha e ter um barco para pescar. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que o cara que falou isso não era nem convertido. Eu falei, sabe o que é uma verdade? As pessoas se matam e no final todo mundo quer o mesmo final, que é sossego, que é paz. Então, meu irmão, eu que não vou perder meus cabelos por isso, nem ficar de cabeça branca, deixa naturalmente acontecer, porque eu sei que o meu Deus, que o nosso Deus é quem cuida de nós, e a paz que Ele tem, esse mundo não tem. Mas essa paz começa dentro do coração. A mudança é de dentro para fora, que Deus faz em nós. Eu e você estar aqui, mesmo sabendo que amanhã tem um monte de compromisso, mas você ter a paz, que você tem um Deus que cuida de você, que você tem um Deus que cumpre a palavra dEle na sua vida, na sua família, que mesmo quando a enfermidade chegar, você fala assim, olha, eu tenho um Deus que cura os enfermos, eu tenho um Deus que está além da medicina humana, além do conhecimento humano, Ele está acima dos meus problemas. Se preciso for, até com cheiro ele cura, né, irmã? A irmã viu o testemunho da irmã contando ontem, até com essência. Deus está acima da nossa capacidade, meus irmãos. Deus está acima do nosso pensamento. O nosso coração é enganoso, o nosso pensamento é enganoso. Outra coisa que diz lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, Provérbios 4, 23, olha que interessante. Provérbios, Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra. Sabe o que o homem mais sábio um dia disse? Está lá em Eclesiastes, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Eu imagino um cara sentado no trono, assim, tipo assim, o que adiantou? Tudo é vaidade. Tudo isso aqui é vaidade que a gente procurou. Isso aqui não é nada, que a gente está pensando que é valor, não é valor. Eu imagino Salomão desse jeito, irmão, sentado no trono, pensando em todas as suas conquistas. Para você ter noção, Salomão,
Ele tinha no quintal da casa dele, ele era botânico, ele tinha todos os tipos de animais e todo tipo de planta, o texto fala. Você sabia disso? Salomão, ele tinha isso no quintal dele, lá do palácio dele. Ele era botânico. Ele criava animais e plantas. Ele era um cara como se fosse um cientista do seu tempo, um cara que gostava, ele tinha muito conhecimento, Deus deu muita sabedoria para ele, então ele queria gastar aquilo ali em alguma coisa. Aí ele chega um dia e fala assim, tudo é vaidade. Tudo é engano, é o engano do coração. Aí um homem que teve 700 mulheres e 300 concubinas, misericórdia da vida dele, né? Ele pega, irmãos, e fala assim, aproveita os seus dias com a mulher da sua mocidade. Quem já leu isso aí? Goza, né? Tem alegria, desfruta dos seus dias com a mulher da sua mocidade. É aquela que você conheceu quando você não tinha nada, queridão. É aquela que acreditou em você quando você não era nada, que nem na escola alguém acreditava em você. É essa daí, não é para você pegar e trocar, não, quando estiver bem. Ele fala assim, aproveita com essa que acreditou em você, essa que cuidou de você. A esposa fala assim, que ficava me ouvindo pregar, para ver se ia aguentar ouvir o resto da vida. Ela já falou isso para mim. Falou, vou ver se eu vou aguentar ouvir ele o resto da vida. Então eu vou prestar bem atenção no que ele fala. Imagina. E aqui olha o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu. Ó, irmão, quem tem hábito de guardar as coisas aí? Bem guardado. Quem tem o hábito de guardar as suas coisas? Hã? Tem documento, tem gente que guarda documento, tem gente que guarda coisas antigas, tem gente que guarda coisa lá do bisavô, sabe, tem o hábito de guardar, cuidar. Ele fala assim, de tudo que você guardar, tem uma coisa que você não pode deixar de guardar, é o seu coração. Guarda o seu coração contra as coisas que te afastam de Deus. Faz que nem José. Morava no Egito, escravo no Egito, mas nunca deixou o Egito morar dentro do coração dele. Nunca, irmãos. O Egito nunca fez parte do coração de José. José, eu te provo ainda, ó, não só quando ele não aceita adulterar, né, com a esposa lá do seu chefe, do seu senhor, do Potifar. José, antes de morrer, ele faz um pedido. Você lembra o pedido de José? Leva os meus ossos lá para a terra prometida. Então, o Egito nunca teve no coração dele. Ele foi bênção lá dentro. Ele trouxe 7 anos de fartura no Egito. Segundo o pastor Domingos, há muitos anos atrás, quando ele foi, alguns anos atrás, até o sistema de irrigação ainda era o de José. José estava à frente do tempo dele, porque ele era um homem que guardava a palavra. Ele tinha tudo para ser um cara revoltado, irmãos. Vendido pelos seus irmãos. Escravo. Falso testemunho contra ele. Ficou preso. Os caras que ele revelou, que Deus mostrou os sonhos, não lembrou dele. O texto fala que não lembraram dele. Ele ficou mais um tempo lá, mais anos lá dentro da cadeia. Ele começou a receber as revelações de Deus com 17 anos. Sabe com quantos anos que ele vai se tornar governador? 30 anos. Pode ler lá no texto. 13 anos. Esperando, mas Deus não mostrou a lua, o sol, as 11 estrelas se dobrando diante de mim, não mostrou os feixes se dobrando diante de mim. Ele podia questionar, não tem nenhum lugar que José está questionando a vontade de Deus, porque ele guardou o seu coração nas promessas de Deus. Você quer desfrutar das promessas de Deus, você quer ver a glória de Deus, você quer ver o brilho de Deus, então guarde o seu coração nas promessas de Deus, e as promessas de Deus são fiéis. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, e se porventura falou, não o fará. Nós temos que aprender a guardar o nosso coração na palavra de Deus, porque nós vamos desfrutar das promessas de Deus. Tem uma promessa vindoura, que é a vida eterna, mas Jesus falou assim, olha, aquele que deixar pai, mãe, irmãos, amigos, para me seguir, vão receber 100 vezes mais aqui na terra, e ainda a vida eterna. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem gente aí sofrendo, achando que ser cristão é só
estar na arena dos leões, só apanhar, levar pancada. Tem hora que nós vamos apanhar, irmãos, mas tem hora que nós vamos desfrutar das promessas. Mas quando você e eu estamos com o coração guardado na promessa de Deus, nós vamos levar pancada e não vai sentir, porque o nosso coração está guardado. Quer um exemplo bíblico? Estevão, todo mundo viu o rosto dele brilhar, todo mundo com pedra na mão. Ele viu pedra, irmãos? O que ele viu? Os céus abertos, o Pai no trono e Jesus à direita do Pai, esperando ele no céu. Ou seja, nós não vamos sentir as pedradas deste mundo, se os nossos olhos estiverem focados em Deus, e o nosso coração estiver no céu, em Jesus. Aí as pessoas vão ver Cristo na nossa vida. Eu não estou fazendo discurso bonito para você não, irmão. Eu estou falando da palavra de Deus. Homens igual a nós, pessoas igual nós, pecadores, viveram e experimentaram. Por que será que isso não acontece conosco no nosso dia, pastor Christian? Porque muitas vezes nós estamos presentes, mas o nosso coração está lá fora, nas coisas deste mundo, o nosso coração não está em Deus. Jesus fala sobre isso lá em Mateus 6, a partir do versículo 19. Aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Não está falando, você não pode ter tesouro. Está falando, aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Aonde está seu coração hoje, irmão? Está onde seu coração hoje? Está nas coisas desse mundo? Ou seu pé está aqui na terra, mas seu coração está ligado com Deus lá no céu? O meu coração está lá com Ele. E ele diz mais, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede o quê? As fontes da vida. O versículo 24 diz assim, afaste de você a falsidade da boca, e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Nós vamos chegar lá, vou para frente um pouquinho. Senão vai estender muito a palavra. Mateus capítulo 12. Pode projetar aí, por favor, irmão. Versículo 33. Mateus 12, 33. Aqui, irmãos, não tem para onde nós correr. Ou nós acredita na Bíblia e pratica ela, ou nós vamos fingir que nós servimos a Deus. Ou nós vamos fingir que nós somos cristãos, discípulos de Jesus. Olha o que diz o texto. Considere uma árvore boa, dá fruto bom, e uma árvore ruim, dá fruto ruim. É possível uma árvore ruim dar fruto bom? Irmãos, quem que é da parte que planta aí? É possível, irmãos? É impossível. Não precisa nem ser especialista, até eu que não planto nada, irmãos. Eu sei que uma árvore ruim não vai dar bom fruto. Pode colocar prego, pode jogar sal, pode fazer o que você quiser. E uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Você acha que Jesus está falando de árvore, irmão? Está falando de videira? Jesus está falando de figueira? Jesus está falando de maçã aqui? Sabe? Você acha que Jesus está falando dessas coisas? Jesus está falando que nós somos essa árvore. Nós, eu e você somos essa árvore. E que é impossível uma árvore ruim dar bom fruto, e uma árvore boa dar fruto ruim. Versículo 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Não é por acaso que ele repete cerca de 1000 vezes na Bíblia, não, irmãos? Porque Deus sonda e esquadrinha os nossos corações. Ele é o único que é capaz de saber aqui, cada um que está presente aqui, o que você está pensando agora. O que eu estou pensando agora. O que as pessoas estão pensando que estão assistindo agora. Ele é o único que é capaz. Ele é o único. Ele sonda os corações. E ele fala assim, da boca sai, o coração está cheio. Pode passar, por favor. O homem bom do seu bom... ele chama agora deixou de ser árvore, de ser seu tesouro. O homem bom tem tesouro. Tem tesouro aonde? No coração. No coração, é simbólico. O coração está aqui,
na mente. Tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Pode passar, próximo versículo, 37. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Abre sua Bíblia comigo aí, eu não passei para eles, Romanos capítulo de número 10, por gentileza. Romanos capítulo de número 10. Versículo de número 9. Eita, irmão, se você não leu a Bíblia durante a semana, você vai ler comigo hoje. Se você não fez leitura essa semana, você vai ler. Você gosta de ler versículo assim avulso, então você vai ler bastante aqui. Romanos capítulo de número 10, versículo 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Se não fosse importante as palavras de Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, não diria isso. Olha, se você com a sua boca confessar, não é só falar, Jesus é o Filho de Deus, Jesus ressuscitou dos mortos, mas se você crê no seu coração, você tem que confessar e crer no seu coração. Agora imagina uma pessoa que não pode falar, que nasceu com uma deficiência e não pode falar. Então como que ele vai confessar? Mas ele vai crer no coração. Não se limita só ao falar, mas sim em crer. Muita gente fala que acredita em Jesus. Muita gente fala até de Jesus. Muita gente até cita Jesus. Mas Jesus não é Senhor no seu coração. Então não há salvação, não verá a Deus, se Jesus não for Senhor, se não crer de todo o coração. E ele diz, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque a pessoa não era ainda, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Aleluia. É impossível ver a Deus sem confessar, sem crer de coração nele, que Jesus é o Filho de Deus e é o suficiente para perdoar os meus pecados e para escrever o meu nome no livro da vida. Outro versículo que eu separei para os irmãos, que fala aqui a respeito de Jesus, mas antes de entrar nele, eu quero assim, sem que você pense que é uma indireta para você, por gentileza, jamais. Eu vou pregar sobre coração limpo e vou falar uma indireta para você. Se eu tiver que conversar com você, vai ser no particular, tá bom? E com muito amor, porque o meu Deus me alcançou pelo amor, não pela vara, não pelo cajado, mas foi por causa do amor dele na cruz que eu fui encontrado. Eu fui encontrado lá, eu estava perdido, mas Cristo me encontrou na cruz. E muitas vezes eu já ouvi pessoas falar assim: eu sou sincero, então eu vou falar para você tudo que está aqui. Isso não é ser sincero, ofender as pessoas com as palavras. Isso é falta de sabedoria. O sábio guarda os seus lábios, a palavra de Deus diz. Falar tudo que vem na cabeça não é ser sincero. Pedro falava que nunca ia negar Jesus. Ele estava sendo sincero? Não, estava no coração dele, ele estava na empolgação, Jesus curando enfermo, Jesus andando em cima da água, Jesus fazendo milagres, Jesus ressuscitando no morto. Ele falou assim: Jesus, é com o Senhor mesmo que eu vou até o final. Quem não ia falar isso, irmãos? Talvez os outros não tiveram coragem de falar, mas dentro do seu coração falou assim: Jesus, eu estou contigo até o final. E Pedro falou, né, na sua sinceridade. Sabe quando houve sinceridade na vida de Pedro? Houve cura. Eu até ministrei essa palavra sábado passado lá na PIB de Campos de Julho.
Quando Jesus fala assim, ágape Pedro, e ele fala assim, amigo Senhor. Pedro, você me ama mais do que esse? Ele fala, não Senhor, eu sou filho mesmo, eu sou seu amigo. Eu vi, não adianta eu querer mentir para mim mesmo, eu sou só seu amigo. Então Pedro, não, mas ágape Pedro, ele fala 3 vezes, não é? Na segunda vez ele fala, ágape de novo, amor e sacrifício, se você tem coragem, eu me entreguei por você, esse amor que você tem por mim, porque você disse lá atrás. Aí ele falou assim, não Senhor, eu sou só seu amigo. Na terceira vez Jesus falou assim, então você é meu amigo Pedro. Ele falou assim, começou a chorar, amigo Senhor, eu sou seu amigo, o Senhor sabe todas as coisas. E começa a chorar. E Jesus falou o quê? Cuida das minhas ovelhas. Pedro foi curado ali, irmãos. Ele foi curado ali. Porque o coração dele ainda não era um coração puro. Tanto que ele andava até armado. Ele estava com Jesus, mas estava com a espada. Tem gente que está com Jesus, mas está com o coração armado. Talvez não tenha uma espada, não tenha um revólver, mas está com o coração armado. Está assim que nem aquele cavalo que não foi domado, né? Falou, levou o coice. O coração, meu irmão, o coração tem que estar puro. Sabe, irmãos, a Bíblia fala assim que se os seus olhos são maus, todo o seu corpo é mau. Para quem que tem sua maldade, tudo é maldade. Quem tem síndrome de vítima, tem muito isso aí, sabia? Síndrome de vítima. Tudo que fala para ela sente ofendida. A pessoa sente ofendida por tudo. É síndrome de vítima. Para de ser vítima, por favor. Jesus morreu na cruz por você. Eu não estou com indireta para ninguém não, por favor. Estou falando, se você tem isso em você, que acha que todo mundo está te perseguindo, todo mundo quer te destruir, isso é síndrome de vítima. Para com isso. Jesus já morreu na cruz, te criou, Ele te fez algo novo, uma nova criatura, Ele te deu mente nova, coração novo, para você desfrutar das promessas de Deus, não é para você ficar doente não, e achar que o mundo te odeia, que as pessoas te odeiam. Você vai no trabalho, não dá certo porque todo mundo não gosta de mim, onde você vai ninguém gosta de você. Será mesmo? Todo lugar. Uma vez, um jovem que eu conhecia, ele queria casar com uma moça, e ele falou assim, eu não aguento mais, falou para mim, porque ela está na casa de um, ela é muito largada, vai para a casa de outro, vai não sei o que e tal e tal. Todo mundo que ela morava, ela não dava certo. Eu falei para ele assim, será mesmo que são as pessoas? Será que não é ela que precisa de cura? Casou e não deu certo, irmãos, infelizmente. Casou para cuidar, levou, divórcio, acabou. E eu lembro da conversa que eu tive com aquela pessoa, aquele jovem. Falei assim, será mesmo que são as pessoas que não dão certo? Porque ela tinha morado em casa de pessoas boas que eu conhecia. Será que a pessoa não dá bem com a mãe, não dá bem com fulano, não dá bem com o irmão, não dá bem com o amigo, não dá bem com ninguém? Será que é as pessoas? Quem será, meus irmãos? E muitas vezes o coração é enganoso. Eu lembro que a pastora falou para aquele jovem assim, falou, Deus disse para mim não. Ele olhou para a pastora e falou assim, Deus já fala, Ele fala comigo também. Olha como o coração está duro. Ele fala comigo também. E tomou suas decisões. É triste, né, irmãos? Quando o ser humano vai só nas intenções do seu coração. Às vezes o seu pastor vai ser mal compreendido. Quando te der um conselho, para te ajudar. Muitas vezes vai ser mal compreendido. Eu já passei experiências muito, assim, extraordinárias nessa área. Às vezes a pessoa chega lá com tudo prontinho, assim. Aí você tem que falar assim, amado, Deus disse não. Isso não é da vontade do Senhor para a sua vida. A pessoa fica com raiva. Ah, pastor, porque o pastor não me entende, porque não sei o quê. Querido, saiu daqui para mim, aí é com você. Se nós andar aqui dentro, aí nós vamos andar junto. Aí daqui para frente a decisão é sua. Ou para o lado, fora dela, eu não arrisco. Porque eu fui resgatado por ela, meu irmão. Meu coração foi alcançado por Cristo por causa da palavra. Por isso que todo culto você me ouve falando assim, irmão, vamos ler a Bíblia, irmão, vamos orar. Irmão, vamos buscar a Deus. Irmão, vamos acordar de madrugada. Né? É difícil, irmãos, é cansativo, mas vale a pena. Se eu pegar aqui os irmãos que vêm na oração da madrugada e pedir para eles dar testemunho aqui, eles têm muito testemunho para dar do que Deus fez quando eles decidiram orar de manhã. Quem já veio aqui na oração da madrugada e recebeu o milagre de Deus?
Aí, tem um monte, irmãos. Talvez não tinha tempo nem de eu pregar. E não tem nada aqui demais que a gente faz aqui. É 30 minutos orando sozinho, lê uma palavra e ora junto no final. E cada um vai para sua casa ou vai para o seu trabalho. A maioria vai para o seu trabalho. Termina às 6 da manhã, das 5 às 6 da manhã, para não atrapalhar ninguém, para ninguém perder o ônibus, para ninguém chegar atrasado no serviço. Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 29, quem acredita que é discípulo de Jesus aí? Levanta a mão assim bem alto, se você acredita que você é um discípulo, uma discípula de Jesus. Eu não estou falando que você acredita, não, você é um discípulo, uma discípula de Jesus. Fala, não, eu confio em Jesus, eu acredito em Jesus, eu obedeço a palavra de Jesus. Amém, glória a Deus pela sua vida. Se você não é ainda, eu te convido a ser. Você não vai se arrepender. Eu conheci Jesus aos 16 anos de idade, eu tenho 36 anos. A minha vida foi mudada através de Jesus. Eu nunca imaginei que eu ia ser pastor. Eu vejo como privilégio pregar o Evangelho. Porque até os 16 anos eu não sabia que era capítulo e versículo na Bíblia. Eu sou um milagre de Deus. Um milagre de Deus. Olha o que diz o Senhor Jesus a respeito dos seus discípulos. Mateus, capítulo de número 11, versículo 29. Vou sair aqui da frente. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou... Pode ler comigo, por favor. Pois sou... manso e humilde de quê? Quem é discípulo de Jesus é manso e humilde de coração. Se quem conhece a Jesus e diz que é discípulo de Jesus, não tem mansidão, nós já falamos sobre mansidão, e não tem humildade, meu irmão, é discípulo de qualquer um, menos de Jesus. O discípulo de Jesus parece com Jesus. A discípula de Jesus parece com Jesus. E ele falou assim, olha, pode vir, no versículo 28, ele fala assim, vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Discípulo e discípula de Jesus, parece com Jesus, é manso e humilde de coração. Tudo está aqui dentro, meus irmãos. Começa aqui dentro. A obra que ele começou foi aqui dentro. E ela vai externar na nossa vida. Porque ele nos amou primeiro. Porque ele se entregou em nosso lugar. Eu quero encerrar lendo o texto de Apocalipse, no capítulo de número 22. Porque lá em Mateus 5, versículo 8, ele fala o quê? Bem-aventurados os puros ou os limpos de coração, porque verão a Deus. Só vai ver o Senhor quem é limpo de coração. Essa palavra aqui, meu irmão, não é para você sair do culto de cabeça baixa achando que você vai para o inferno, não. É para você reconhecer e olhar para si mesmo, para ver como está o seu coração diante de Deus, diante dos homens. Eu brinquei aqui no primeiro culto e disse assim que lá em Cuiabá, quando eu morava lá em Várzea Grande, eu ia tem uma rua só de concessionária chamada Avenida da FEB, e é um monte de concessionária assim, e quando eu gostava de fazer test drive, quando eu fui comprar o primeiro carro, então falaram para mim fazer um test drive, e eu fiquei com medo de pegar o carro, porque eu achei que se batesse o carro eu ia ter que pagar. Aí o vendedor falou, não, tem seguro, fica tranquilo, carteira tudo certinho. Aí o que aconteceu, irmãos? Eu comecei a andar em todas as concessionárias para fazer test drive nos carros. Direto eu fazia isso, irmãos. Carro que eu não sei nem se eu vou ter um dia, mas que eu andei. Para dizer assim, ó, eu andei nesse carro, eu conheci esse carro. Né? Sabe por que a pessoa faz test drive? Para conhecer o produto, para ver se o carro é bom mesmo, ou só é propaganda. Para ver se realmente ele quer aquele produto. Não, igual eu estou brincando aqui que eu fui lá para passear, para conhecer. Mas, você quer fazer o seu test drive para ver como está seu coração? É o que sai da sua boca, em todo o tempo. É o que você mais fala durante o dia. Se da minha boca sai palavras contra a vida das pessoas, o meu coração tem que ser revisto. Nós lemos ali. Se do meu coração só sai imoralidade,
Se do meu coração só sai pecado, só sai injustiça, da minha boca, perdão, só sai essas coisas, é porque o meu coração está cheio. Sabe o que é legal para você saber se o coração, se foi aprovado ou não por Deus? É quando os meus lábios, eu entendo que eu sou um adorador, e dos meus lábios sai Cristo. Só sai Cristo da boca de quem está com o coração cheio de Jesus. Quem gosta muito de futebol só fala de futebol, não é assim? Quem gosta de esporte, fala só sobre esporte. Mas quem ama Jesus e está cheio de Jesus, a vida dela é falar de Jesus. Sabe o que está cheio na internet? De pessoas falando de si mesmo. Está cheio. E tem um monte de gente seguindo essas pessoas vazias. Hoje eu escovei o dente. Hoje eu cortei minha unha. Daí eu cresci cortando a unha, escovando o dente. E no dentista, que demais você está fazendo? E tem um monte de gente seguindo essas pessoas, e eu fico pensando assim, quanto tempo estão perdendo seguindo essas pessoas? Sabe quem que não está aí na internet, que você e eu precisamos seguir? Jesus. Ele não precisa de internet. Eu nem compartilho quando a pessoa fala assim, olha, se fosse Deus, fulano compartilhava. Eu não preciso ficar provando para ninguém, compartilhando mensagem de Deus, para dizer que eu sou de Deus, porque Ele está aqui dentro, meu irmão. Um dia eu cheguei num lugar e falei assim, pastor, cadê a Bíblia? Eu falei, está aqui dentro, ó, está aqui dentro. O que você quer? Que eu falo do que da Bíblia para você aqui, que nós vamos falar sobre Jesus. O cristão tem que estar com a Bíblia aqui dentro do coração, tem que estar aqui dentro, irmão. Não é só eu carregar a Bíblia, não, abrir a Bíblia aqui para você, não. Ela tem que estar aqui dentro, ela tem que fazer parte da minha vida, ela tem que fazer parte da sua vida. Porque se a Bíblia está aqui dentro, é Jesus que está governando a mente e o coração, meu amado. Não adianta colocar a Bíblia aberta em cima da mesa, lá em cima do painel da televisão. Se você não lê, se você não tem contato com ela, não vai mudar nada. É simplesmente uma Bíblia que tem tudo, e você não está aproveitando nada dela, porque você não está usufruindo dela. Você não está usufruindo dela. Quantas pessoas estão com o coração vazio, ou estão com a mente carregada, pesada, sabe por quê? Porque falta Cristo, falta o Senhor. Porque quando Ele chega, Ele tira, Ele vai arrancando tudo que não é dele, da nossa vida, e vai enchendo com o amor dele, com a presença dele, com a graça dele. Se você quiser ficar de pé, eu vou ler aqui Apocalipse, no capítulo de número 22, no finalzinho, o nosso final, daqueles que têm um coração puro. Mas nós não somos purificados por nós mesmos, nós somos purificados pelo sangue de Jesus, nós somos purificados por aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Nós não somos justificados por nós mesmos, mas por aquele que é Senhor, aquele que é o Cordeiro de Deus, aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte, o inferno, está à direita de Deus Pai. É aquele que estava de pé à direita do Pai, aguardando Estevão, porque o seu coração estava em Deus, o seu coração estava em Deus. Olha o que diz sobre o nosso final. E na verdade Apocalipse não é o final, não é o seu final. Apocalipse não é o final. O Apocalipse é o começo de uma eternidade de aqueles que vão ver a Deus, porque decidiram ter um coração puro e seguir a Jesus. Olha o que diz o texto: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e um de um lado e do rio, e do outro lado do rio. Esta é a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão e contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão da luz de lamparina, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Aleluia. Ei,
aqueles que são puros de coração verão a Deus. Ei, o nosso coração foi purificado por Jesus na cruz. Quando nós confessamos e cremos nele, nós recebemos a purificação de Deus, e nós precisamos ser parecidos com Jesus, mansos e humildes de coração, porque isso vai nos aproximar mais de Deus. A Bíblia diz, eu acabei de ler com você aqui, que tem um rio de águas vivas, água cristalina, debaixo do trono de Deus, debaixo do trono do Senhor Jesus. E esse rio de água vai passando pela Nova Jerusalém, pela cidade santa, para o lugar onde nós vamos. Não se preocupe se você... Eu tenho um desejo no meu coração, um sonho de um dia em Israel, conhecer lá Israel. Eu tenho esse desejo que muitos cristãos têm. Mas se eu não for lá, eu tenho uma convicção de fé. Eu vou para Celestial, para Jerusalém que não tem fim, a Jerusalém que não tem guerra, a Jerusalém onde o próprio Deus, não a Jerusalém dos homens, onde Jesus pisou, mas não está lá mais naquela Jerusalém. Até o túmulo está vazio, mas eu vou estar na Jerusalém pela fé, aonde a traça, a ferrugem não come, aonde o rio de águas vivas corre debaixo do trono de Deus, aonde a árvore da vida produz frutos todos os meses para curar as nações. Nós acabamos de ler. Eu vou participar e eu espero que você esteja lá comigo pela fé. Eu creio que você vai entrar nessa Nova Jerusalém, e lá, meu irmão, não vai precisar do sol. Eu morei numa cidade que era muito quente, as pessoas reclamavam: nossa, mas está quente hoje. Eu fui em lugares também muito frio. Nossa, hoje está frio. Eu já vi lugares que estava muito escuro. A Bíblia diz que lá não vai ter mais frio, lá não vai ter mais calor, lá não vai ter mais essas coisas. Lá o próprio Deus vai brilhar e vai reinar conosco. Ele é o nosso Senhor. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia, aleluia. Eu quero ver a face do meu Rei, eu quero ver a face do meu Deus. Deus quer te encontrar com você, meu irmão, na cidade celestial. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos se encontrar contigo, Deus. Purifica, Senhor, a nossa mente. Oh Deus, eu rogo na renovação das nossas mentes no Senhor Jesus, para que possamos colocar em prática a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Oh Deus, eu não estou pedindo um espírito de religiosidade sobre a igreja. Eu estou pedindo ao Senhor um espírito de santidade, Senhor. Um espírito de santidade, um espírito de avivamento, um espírito de cura, de libertação, de salvação, ó Deus. Em o nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que cada um de nós aqui, Senhor, nessa noite, seja aqui presente, seja através, ó Pai, dessa transmissão, possa, ó Deus, ver o Senhor face a face. Um dia Moisés quis ver, o Senhor disse: não, você não pode ver porque você morre. Mas agora o Senhor diz que nós estaremos face a face contigo, ó Deus. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor, ó Pai, é aquele que é e era e há de ser sempre Senhor. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor é santo, o Senhor é justo, ó Pai. Oh Deus, a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor não está procurando adoração, mas o Senhor está procurando adoradores que te adoram em espírito e em verdade. E nessa noite, querido Espírito Santo, nos ensina a ser adoradores do Senhor, porque o céu é um lugar de adoração, como diz a tua palavra, Senhor. Oh Deus Santo, em nome de Jesus, vem com o teu poder que cura, que sara, que liberta, Senhor. Cura esse coração, ó Deus, ferido, ó Deus, pelas circunstâncias que essa pessoa já passou, Senhor, pelas ofensas que ela já recebeu um dia, Deus. Que o Senhor esteja fazendo uma cura no coração dessa pessoa. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, liberta essa mente, ó Deus. Em nome de Jesus, todo espírito de depressão, toda miséria, Pai, todo medo, tira, Senhor, todo medo desse coração, tira toda angústia desse coração, traz óleo de alegria, vestes de louvores, coroa em vez de cinza, ó Pai, em o nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, eu te peço, ó Deus, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que salva, o Senhor pode, ó Deus,
O Senhor tem poder para libertar dos vícios essa pessoa, Deus, seja qual vício for, porque o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo o Pai, o Senhor continua sendo o Senhor dos senhores, e nada é impossível para o Senhor, ó Pai, em o nome de Jesus, ó Deus. Oh Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, nós te adoramos, e eu te peço, ó Deus, que o Teu Espírito esteja movendo os nossos corações, que ele seja um rio de águas vivas no nosso interior, Senhor. E ele não está limitado, ó Deus, à posição social. Ele não está limitado, Senhor, a ser criança, a ser jovem demais, a ser velho demais. A Tua palavra diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, que os jovens teriam visões, que os velhos sonhariam, até sobre os escravos e as escravas o Senhor derramaria do Teu Espírito. Agora, Senhor, derrama do Teu Espírito sobre a Tua igreja nessa noite, Senhor. Derrama do Teu Espírito sobre o Teu povo nessa noite, em o nome de Jesus. Derrama do Teu Espírito, ó Pai, sobre esse ministério que está aqui adorando comigo, Senhor, que eles possam sentir a Tua presença, porque o Senhor nessa noite está procurando adoradores, e os adoradores são aqueles que buscam o Pai em espírito e em verdade. Abre a sua boca e começa a adorar a Ele, começa a glorificar o nome dEle. Oh Pai amado, aleluia. Oh, labalaço e canta labalabás. Oh, aleluia. Oh, Santo. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória, a minha vida dou a Ti. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. Assim como o Senhor foi na vida de Davi, Senhor, coloca ela, Pai, no coração dela um espírito de adoradora, como o Senhor a chamou desde o ventre da sua mãe, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, enche ela com o Teu Espírito, tira toda dor, todo medo, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Teu Espírito, ó Deus, repouse sobre ela, e que a porção dobrada seja derramada, Senhor, e que nessa noite, ó Deus, haja uma mudança de dentro para fora na vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Declare que Ele é o Rei da glória. Lá no céu, a Bíblia diz que os 24 anciãos, que os 4 seres viventes se dobram diante do Senhor, e milhares de milhões de anjos declaram ao que está sentado no trono: seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. O céu é um lugar de adoradores. O céu é um lugar de adoradores. E só vai entrar no céu os adoradores, aqueles que verdadeiramente creram, aqueles que verdadeiramente o adoram em espírito e em verdade. Isso não está limitado à sua voz. Foi colocado na igreja brasileira uma limitação, dizendo que adoração é só quando nós tocamos, ou alguém que está cantando. E adoração não é isso. Ser adorador é viver a palavra de Deus. A Bíblia não fala que Enoque cantava, a Bíblia fala que Enoque andava com Deus, e porque ele andava com Deus, Deus tomou ele para si. A Bíblia não fala que Elias cantava e nem tocava nada. A Bíblia fala que Elias foi levado por uma carruagem de fogo, porque Elias era um homem de fé. Ser um adorador, uma adoradora, é ser uma pessoa de fé, uma fé viva, que está firmada no Senhor Jesus, na sua palavra. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera em Deus, em Deus, em Deus. Eu quero desafiar você a ser um adorador e uma adoradora de Jesus,
uma adoradora e uma adoradora de Jesus, o culto não para aqui. Ele vai sair daquela porta e vai testemunhar de Jesus, e vai adorar Jesus no seu trabalho, vai adorar Jesus antes de dormir, vai adorar Jesus na sua casa, vai adorar Jesus aonde ela passar. É esse tipo de adorador que o Senhor Jesus está procurando. São esses. Por isso que ele fala para a mulher samaritana: não é nesse monte nem em outro, mas vai chegar um dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Ele é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, amado. Eu e você podemos, em nome de Jesus, resplandecer Jesus aonde nós passarmos a semana. Eu desafio você a aparecer com Jesus, e eu aceito esse desafio também, a ser parecido com Jesus. Não vai ser fácil, sozinhos nós não vamos conseguir, mas através do Espírito Santo e através da palavra do Senhor nós vamos conseguir, e vão ver Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Eu quero desejar uma semana muito abençoada para você e para toda a sua família. Que o amor do Pai, que o amor do Filho e que as consolações do Espírito Santo acompanhem você na sua entrada, na sua saída, aonde você for. Que Deus vá à frente da sua vida, em nome de Jesus. Que as bênçãos sejam sem medidas, sacudida, recalcada e transbordante, porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz consigo dores. E em nome de Jesus, eu libero bênçãos espirituais sobre a sua vida, eu libero bênçãos materiais sobre a sua vida, como ministro do Evangelho. Eu profetizo sobre a sua casa cura, libertação, restauração, um tempo novo de Deus sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Vamos falar a nossa frase? Senão vai virar uma vigília, os irmãos têm que acordar amanhã cedo para trabalhar. É assim, ó, em Jesus somos mais que vencedores, hein? Bem forte. 1, 2, 3 e... em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe, meu irmão.